Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós não vamos ler agora o texto de 1 Timóteo capítulo 3, mas vamos lê-lo ao longo de minha explanação aqui. E eu peço, por favor, então, já que o arquivo da projeção do sermão seja projetado aqui, por gentileza. Nós vamos, como os irmãos bem sabem, realizar uma Assembleia Geral extraordinária para eleição de presbíteros e diáconos no dia 25 de junho, daqui a um mês certinho, daqui a 4 domingos, pela manhã, se Deus nos permitir, nós teremos a eleição de oficiais. Esse é um momento extremamente importante na vida da igreja. A nossa regra máxima de fé e de prática é a Escritura Sagrada. E naquilo que a Bíblia não nos dá detalhes, nós seguimos as deliberações da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu vou procurar mostrar no sermão desta manhã como são os princípios que a Bíblia dá e como são as regulamentações que nós decidimos em nossa Constituição e acordamos, no sentido de fazer acordo como denominação para que a nossa vida eclesiástica seja regulada. É muito importante que esse processo seja feito com a máxima lisura, para que todos saibam, todos estejam tranquilos na casa de Deus, no sentido de que aqui não existe panelinha, aqui não existe manipulação, aqui só existe o desejo de gente, apesar de pecadora, redimida, gente crente, de fazer a vontade de Deus. Isso é muito sério. E para começar, então, eu queria pedir o apoio do pastor Éder e do Davi, por favor, que vão distribuir para vocês um material que já deve estar na mão dos membros. Você que nos visita, pode pegar também, fique à vontade, mas esse é para você, pode, por favor, pastor Éder e Davi, distribuírem. E eu queria que vocês soubessem já o que, por exemplo, deve estar por trás de cada decisão. Eu estou pedindo para o pastor Éder e para o Davi distribuírem isso, porque eles não serão candidatos. Você entende? Isso me preocupa, porque lá em tempos imemoriais, faltando 2 meses para uma assembleia, eu pedi para um irmão me substituir na escola dominical e dar a aula. E tempos depois alguém veio dizer, você favoreceu aquele candidato, quando deu a ele a oportunidade de dar aula e não deu aos demais. Em outras ocasiões, em tempos imemoriais também, num sermão, na semana que antecedia a assembleia, eu mencionei o avô de um dos candidatos. E isso foi considerado como uma estratégia de favorecimento. Você consegue imaginar como isso é complicado? Então, a gente está tentando ao máximo deixar claro para você que naquilo que nos compete, nosso coração está tranquilo diante de Deus, de que nós só buscamos a manifestação da vontade divina. Não há nenhum candidato da preferência do pastor ou do conselho. E isso precisa ficar bem claro e bem evidente para você, tá certo? O que você está recebendo nada mais é do que a projeção desta ficha aí, ó. E esta ficha é a sua maneira, você membro da igreja, de participar do processo de eleição de oficiais. Veja, nós não estamos falando de uma coisa que tem um impacto transitório. O pastor, ele pode ter uma relação com a igreja que pode variar de 1 ano até 5 anos, às vezes até menos de 1 ano. É possível que o pastor seja designado para um período de poucos meses para cuidar de uma determinada congregação. Não há dificuldade nisso. Mas o presbítero sempre tem uma relação com a igreja de 5 anos. E o diácono sempre tem uma relação com a igreja de 5 anos. Então veja, no dia 25 de junho, nós estaremos decidindo a questão da liderança da nossa igreja com 9 nomes, que estarão à frente da igreja pelos próximos 5 anos. E isso não é pouca coisa. Então, fica aqui comigo, deixa a ficha um pouco, eu sei que a tentação é grande, olha para cima, e vai acompanhando ali que eu vou destacar tudo o que você precisa saber aí, um por um, cada detalhe. Vamos lá. Por que está escrito ao Conselho da Igreja Presbiteriana do Jardim América? Esse é um documento que você vai mandar para o Conselho. E por quê? Porque está previsto
na Constituição da nossa igreja, que é uma função privativa do conselho, encaminhar a escolha e a eleição de presbíteros e diáconos. Como é que é isso? Alguém tem que supervisionar a eleição. Neste momento, o Conselho da Igreja do Jardim América funciona como TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Um nome que, infelizmente, está meio desgastado. Então, eu vou evitá-lo. Você percebe? Quando existe algum tipo de suspeita, algum tipo de inconveniência, algum tipo de impropriedade no processo, todos ficam desconfortáveis. E nós queremos fazer isso de maneira a deixar você o mais confortável possível. E, por favor, lembre-se, a ouvidoria está aberta 24 horas por dia. Venha falar com o conselho, se você tiver contribuições para esse processo. Mas o que o conselho deve fazer? Ele deve verificar a regularidade do processo das eleições e a idoneidade dos escolhidos. Normalmente, por não haver uma especificação na nossa Constituição, quando é que se verifica se o escolhido é idôneo ou não é? Se ele é adequado para o cargo ou não? Algumas igrejas chegam a fazer um processo de eleição em que vamos ver quem se elege na Assembleia. Elegeu fulano, beltrano e cicrano. Aí eles vão até o conselho, e aí o conselho vai verificar se eles são adequados ou não. Mas e se eles não forem? Você percebe o desgaste? A Assembleia já elegeu e aí o conselho vetou? Sim, o conselho tem esse poder pela Constituição. Mas não é assim que nós queremos fazer. Nós queremos fazer o contrário. Trazer à Assembleia nomes que você já tenha indicado e que o conselho já tenha verificado na sua idoneidade. Aí então todo o processo de verificação da qualificação dos candidatos será feito antes da votação, de maneira a evitar constrangimento de ter alguém que vai ser eleito e não vai assumir o cargo. Se a pessoa vier para a Assembleia como um nome qualificado para ser votado, é porque o conselho já está tranquilo, que se caso aquele irmão seja eleito, não há nada que impeça que ele tome posse. Então, isso começa a ser feito agora, e você vai participar desse processo. Bom, você vai colocar essa ficha, que você vai preencher, num envelope. Você recebeu um envelopinho azul aí? Viu que bonitinho? Coloridinho. Por que você vai colocar isso no envelope? Porque o gasofilácio é o lugar onde nós vamos receber essas indicações. Mas o gasofilácio também recolhe dízimos e ofertas, que são normalmente recolhidos pelo tesoureiro e por irmãos auxiliares da junta diaconal ou presbíteros. Mas são dois assuntos diferentes. Então, nesse sentido, não há nenhuma desconfiança do conselho e desconforto do conselho com o tesoureiro ou com as outras pessoas que estão lidando com o gasofilácio. Mas não é um assunto deles. O assunto deles é contabilizar as ofertas. Receber as indicações dos candidatos a oficial não é da competência deles. Então, quando você coloca isso dentro do envelope, significa que esse assunto será seu e do conselho somente. Sua indicação, portanto, é anônima, num certo sentido. Não porque você vai indicar e ninguém vai saber que foi você. Na verdade, você vai precisar, se identificar. Então, talvez anônima nem seja o melhor nome. Ela é privativa, ela é discreta. Você vai indicar, mas quem vai saber da sua indicação? Você e o conselho. E pronto, certo? E aí, então você deposita no gasofilácio dentro do envelope. Até que dia? Até o dia 11 de junho. Por que tem prazo? Porque depois disso, isso é daqui 3 domingos, então nós temos hoje, domingo que vem que é dia 4, no outro domingo, dia 11, para você preencher e colocar ali dentro do envelope no gasofilácio. Porque no dia 12, segunda-feira, o conselho começa a se reunir para entrevistar os candidatos indicados, verificar a sua idoneidade e tratar dos trâmites da eleição, que vai acontecer no dia 25. Então, nós precisamos de prazo para verificar se todos os indicados estão aptos e para tabular os procedimentos da eleição, certo? Bom, a primeira coisa que você vai fazer nessa ficha é colocar o seu nome. E por que você precisa colocar o seu nome? Bom, não são aceitas indicações anônimas. A igreja é que deve reconhecer o dom e as qualificações do indicado. Pense, é preciso que os irmãos que aqui congregam olhem para um irmão da igreja que está sendo colocado numa posição de liderança e digam, de fato, Deus chamou aquele irmão para nos liderar. Ele tem bom testemunho,
ele tem bom comportamento, ele tem maturidade, ele tem experiência, ele tem as qualificações, ele tem os dons necessários ao exercício do cargo. E por que precisa ser gente nossa? Vê se faz sentido o dono do bar que fica aqui na frente escrever uma ficha dizendo assim: fulano lá é gente boa, viu? Pode votar nele, e deposita a ficha no gasofilácio. Ele não tem parte conosco, ele não tem comunhão conosco. Não é alguém do povo de Deus. Você percebe? Então precisa ser alguém desta comunidade, membro desta igreja. E por que precisa se identificar? Porque a pessoa também não pode indicar a si mesma. Eu reconheço que eu tenho os dons. Essa parte não é dela. É alguém de fora que precisa dizer: eu estou vendo a qualificação em você. E por isso mesmo a ficha não pode ser anônima, porque senão você preenchia várias fichas, colocando várias indicações, várias vezes o seu nome, e então é necessário que você se identifique, tá certo? Então, por isso mesmo, quem não é membro da igreja não pode indicar, e a pessoa não pode indicar a si mesma. A doutrina da vocação significa: os irmãos da igreja verificarão as qualificações bíblicas nos candidatos. Eles é que vão reconhecer antes. Então eu acredito que esse irmão possa concorrer ao cargo, porque vejo nele as qualificações. Em Hebreus capítulo 5, você vê o escritor sagrado falando sobre o cargo do sumo sacerdote, e ele diz lá uma coisa importante: ninguém toma essa honra para si mesmo. Ninguém chega e diz: eu sou. E isso é algo característico do sistema presbiteriano. O reconhecimento da vocação vem de fora. Se eu dissesse a vocês assim: Deus me revelou em sonhos essa noite que eu devo ser consagrado bispo, vocês iam dizer para mim: até parece. Por quê? Porque vocês sabem que Deus revela ao seu povo, e pela sua palavra, o que deve ser feito. Então ninguém na igreja presbiteriana é lançado a qualquer cargo sem o suporte da congregação, sem o suporte do povo de Deus. Não se toma honra para si mesmo. Ninguém abre igreja no seu nome, ninguém começa alguma coisa que seja sua. É tudo vindo do povo de Deus. E esse é o sistema que nós cremos ser bíblico. Você só pode preencher uma ficha de indicação. Você provavelmente conhece mais homens, tomara que seja assim, que estejam capacitados ao cargo do que serão eleitos. Vamos imaginar, há 4 vagas para presbíteros, sendo 3 membros da sede e 1 membro da congregação para concorrer ao presbiterato. E assim nós teremos 3 irmãos que congregam aqui no Jardim América, mais 1 irmão que congrega lá no bairro Hilda, na congregação Graça e Paz, e agora 4 irmãos mais os pastores permanecerão no conselho. Atualmente são 3. E imaginemos que você conheça 5 homens que você julgue que estão aptos a ocuparem o cargo de presbítero. Bom, você não pode preencher 2 fichas. Ok? Porque senão a limitação ia ser complicada, né? É preciso fechar, delimitar a capacidade de indicação, senão a coisa ia muito longe. Então, você conhece mais nomes? Escolha aqueles que você considera os mais preparados. Eu conheço 5 irmãos, mas desses 5, eu acredito que os 4 mais preparados são estes aqui. E aí, então, você indica os 4 que você considera mais preparados. A mesma coisa acontece com os diáconos. Há 5 vagas. 4 vagas para a sede, 1 vaga para a congregação. Você conhece mais nomes que considera aptos? Louvado seja Deus. Mas indique apenas naquela quantidade específica, preenchendo no máximo 1 ficha de indicação por membro, certo? Você está declarando ao preencher essa ficha que você é um membro comungante e em plena comunhão. O que significa isso? Significa, por exemplo, aqui, vou pegar quem está bem aqui na minha frente, aqui, ó, que é a Maria Fernanda Canedo. Ela é membro da nossa igreja, mas você não fez profissão de fé ainda, né, querida? Então, ela é membro não comungante. Então, Maria Fernanda, desculpa, dessa vez você não vai poder preencher a ficha, tá bom? Mas a Paola já fez profissão de fé? A Paola pode. Mas a Paola não tem 18 anos. Bom, ela não poderia votar na assembleia que decidiria se a gente ia comprar o terreno do lado, porque daí o cartório ia querer ver a lista de presença e ver que todos os membros que assinaram o documento têm mais de 18 anos. Mas para eleger presbíteros e diáconos, a Paola pode, sem problema nenhum. Então, quem é o membro que pode preencher a ficha?
Não precisa ter mais de 18, precisa ter feito profissão de fé. Acredito, por exemplo, que Igor esteja nessa condição, né, Igor? Já fez profissão de fé, tem menos de 18, tá certo? Pode indicar, tá certo? Mas, se você está sob disciplina eclesiástica, você perde os privilégios. Nossa igreja, no momento, tem 2 membros debaixo de disciplina. E, embora sejam membros da igreja, eles não podem participar desse processo, não podem votar, não podem ser votados, não podem indicar ninguém. Você vai orar. Antes de botar a caneta nessa ficha, você precisa orar. E é curioso isso, irmãos, porque nós estamos falando de reconhecer pessoas que o próprio Deus está levantando entre nós. Como faremos isso se não for em oração? Não ouse preencher essa ficha mentindo, sem ter feito oração, tá bom? Precisa orar. E por que precisa orar? Porque quando você vai para a Escritura e vai a Atos, capítulo 14, verso 23, você vai ver que a eleição de presbíteros que Paulo fez nas igrejas da Galácia, depois da sua primeira viagem missionária, foram eleições onde a igreja tinha orado e jejuado. E nós já estamos convocando você para jejuar. É muito difícil convocar as pessoas para jejuar, porque cada um tem seus problemas de saúde, cada um toma seus remédios. Um tem o problema do colesterol, outro tem o problema da diabetes, outro tem o problema do coração, outro tem o problema dos rins, e a gente não quer forçar ninguém. E, por favor, não vá prejudicar a sua saúde, colocar a sua saúde em risco. Nossa sugestão é que, no dia da eleição, de sábado para domingo, a partir das 22 horas do sábado, dia 24, até o momento da eleição no domingo, você venha sem tomar café da manhã. Venha em jejum. Venha para que a assembleia seja feita e manifeste a vontade de Deus. Se você pode, se a sua saúde te permite. Se você pode fazer mais do que isso, fique à vontade, será muito benéfico. Ok? Se você pode fazer isso em vários momentos, em períodos mais prolongados, em outras ocasiões, faça isso. Essa prática certamente vai abençoar o nosso povo. Mas como igreja, nós estamos convocando você a jejuar conosco no sábado que antecede a eleição de oficiais, a partir das 22 horas, e então você vai ter aí um jejum, eu imagino, de pouco mais de 13 horas, 14 horas, saindo daqui com o estômago nas costas, depois da assembleia, para ir tomar um café da manhã sem muito exagero, tá certo? Bom, você precisa orar, precisa refletir sobre os requisitos bíblicos, e aqui então nós vamos chegar nos textos de 1 Timóteo, de Tito e de Atos, que já lemos ao longo da liturgia. Não é possível esquecer disso. Lá em 1 Timóteo 3 está dizendo assim, a palavra é fiel, pistos hologos, é lá no grego, quer dizer o seguinte, confia, acredita, é necessário que o bispo seja. Quando fala que é necessário, significa o quê? Que não dá para negociar. Significa que não dá para dizer assim, não, ele não é assim, mas tudo bem. Isso não existe. É necessário. E então o bispo ou o presbítero deve ser irrepreensível. O que significa isso? Uma pessoa que nunca erra? Claro que não. Senão, inclusive, como ele forneceria modelo de arrependimento ao rebanho do Senhor? Não, ele pode ser, na verdade, ele não pode ser, ele é imperfeito. Ele será imperfeito. Mas ele deve ser aquele tipo de pessoa que tem imperfeições, mas que não tem uma característica tão marcante de imperfeição em seu caráter, que todo mundo, quando pensa nele, já pensa logo naquela falha. E isso é importante. Deve ser esposo de uma só mulher. Sim, quando o apóstolo Paulo escreve isso a Timóteo, ele está pensando numa cultura de poligamia, numa época em que muitas pessoas ainda viviam numa sociedade que tolerava que um homem tivesse mais de uma esposa ao mesmo tempo. Essa é a primeira questão relacionada a esse texto. No entanto, nós também sabemos pela Escritura que aquele que se divorcia de sua esposa sem motivos bíblicos, ou aquela mulher que deixa o seu esposo sem motivos bíblicos, e se essa pessoa se casa novamente, comete adultério. E não deveria estar nesta relação. Isso tem sido entendido na jurisprudência de nossa denominação, no sentido de que se alguém se divorciou sem motivos bíblicos e se recasou sem autorização da Escritura para tanto, não deve exercer o cargo de oficial na igreja. Essa será uma questão investigada. Vai ser perguntado ao candidato, o senhor, essa senhora que é a sua esposa, é a sua primeira esposa e única esposa? O senhor já foi casado antes? Qual foi o motivo do seu divórcio? Por que razão? O
O senhor estava amparado biblicamente para se divorciar, para se casar novamente? Essa questão é pública? Isso deve ser cuidadosamente verificado no momento de se determinar a idoneidade dos candidatos. Deve ser alguém temperante, alguém que sabe se controlar, sóbrio, lúcido, modesto, não deve ser vaidoso, hospitaleiro, alguém que goste de acolher, de agregar, apto para ensinar. Não precisa ser um grande mestre com grande didática e alguém que sabe realmente dar aquela aula para quem todo mundo bate palma, mas precisa ser alguém capaz de explicar a fé àqueles que tiverem dúvidas. Não dado ao vinho. Note que a Bíblia não proíbe tomar vinho. Nós falamos sobre isso recentemente na aula de liberdade cristã. Mas deve ser uma pessoa que não se deixa dominar pelo vinho. Não violento, é óbvio. Cordato é aquela pessoa gentil, cortês. Inimigo de contendas. Não é que ele não briga, mas é que ele faz o possível e o necessário para evitar as contendas. Tem vezes que fugir das contendas é ser covarde. E aí não é disso que a Escritura está falando. Mas alguém que, podendo resolver as coisas sem contenda, procura o caminho da paz. Não avarento, quer dizer, não ganancioso, não mão de vaca, para dar aquela palavra bem clara. E governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando discutir o texto de Tito, mas a ideia é que a casa de um homem é o melhor retrato que você pode tirar a respeito dele. Como estão os filhos? Qual é a situação desses filhos? Essa é uma questão importante. Como é o relacionamento dele com a esposa? O que a família pensa desse homem? Não é? Não deve ser neófito, que quer dizer novo na fé. Neofides, neófito, novo na fé. Isso por quê? Porque o líder deve ser experiente. Mas quanto tempo deve se transcorrer para que alguém não seja considerado novo na fé? A Escritura não fala. É nesse momento que a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil vai tratar. Ela vai dar os prazos e eu vou falar sobre eles daqui a pouco. E então, por último, ele deve ter bom testemunho dos de fora. Se o dono do açougue diz assim, fulano vai ser líder na sua igreja? Ih, está devendo aqui faz tempo. Se a diretora da escola, do filho do oficial diz assim, aquele homem vai vir aqui, na reunião de pais ele dá um barraco aqui que o senhor não tem ideia. As pessoas lá de fora precisam olhar e dizer, não, aquela é uma igreja séria porque seus líderes são pessoas de bom testemunho na sociedade. Quando Paulo fala com Tito a respeito dos presbíteros, ele diz, conforme te prescrevi, e ele diz, é indispensável que o bispo seja. Veja, é necessário, eu te prescrevi, é indispensável. Não tem jeito, não dá para fugir. Nós não temos autorização de Deus para dar desconto. Não é como se eu tivesse um cartão de gerente, e aí então passa lá no conselho um candidato e a maquininha trava e diz assim, ele não cumpriu esse requisito. E eu tiro o crachá e passo lá na máquina e digito um código e libero o candidato para passar, porque eu tenho condições de liberá-lo. Não tem, ninguém tem. A Escritura está dizendo claramente, isso é necessário, está prescrito, é indispensável. Irrepreensível, nós já falamos, marido de uma só mulher também. Filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados. Aqui é uma questão importante, porque a nossa tradução nos leva a crer que o filho precisa ser crente. Mas a palavra grega lá é pistos, um filho fiel. E essa palavra fiel significa que seja uma pessoa de caráter e de educação. Por quê? Porque se nós colocarmos esse fardo, a gente está assumindo que o presbítero tem poderes que Deus só deu ao Espírito Santo. Quem produz conversão no coração humano é apenas e tão somente o Espírito Santo. Então é preciso que você olhe para aqueles filhos que estão debaixo da casa do candidato ao oficial e diga, existe aqui um caráter sendo formado na formação, né, na educação dessas crianças, esses filhos respeitam esse pai, esse homem conseguiu impor autoridade, ele conseguiu dirigir a sua família com respeito, porque se dentro de sua casa, aqueles que mais o conhecem, o ignoram e o desprestigiam, como será na casa de Deus? Portanto, o crentes aqui, não acusados de dissolução, seria ter filhos que são fiéis, que são pessoas de caráter que não são acusados de comportamentos ilícitos e nem insubordinados. Exigir que o filho seja crente é exigir mais do que a Escritura está exigindo. No entanto, é claro que isso é desejável, não é verdade? Não deve ser arrogante, não deve ser uma pessoa que se irrita com facilidade,
não deve ser violento, já falamos, não deve ser cobiçoso, aquele tipo de pessoa que quer o cargo para poder mandar, que quer o cargo para ter acesso ao caixa da igreja, que quer o cargo para poder fazer tráfico de influência ou coisas parecidas, mas deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, domínio de si, apegado à palavra fiel, segundo a doutrina. O presbítero tem que gostar de doutrina. Ele tem que saber o nome das doutrinas, ele tem que conhecer a confissão de fé, ele tem que saber do que a nossa igreja no que ela acredita, o que ela defende. E ele deve ter poder para exortar pelo ensino e deve ter poder para convencer aqueles que o contradizem. Deve ser uma pessoa que quando alguém está fazendo alguma coisa errada, é capaz de abrir a Bíblia e dizer, está errado por causa disso. E a pessoa deve olhar e dizer, bom, já que é o Senhor que está falando à luz da Bíblia, eu vou acatar. E não assim, você, com essa vida toda torta, vai vir falar comigo, que moral é essa? Não, ele deve ter apego à palavra, ele deve ter bom testemunho, ele deve ter bom conhecimento da Escritura. Quando nós falamos dos diáconos, é a mesma coisa. É necessário que sejam respeitáveis. De uma só palavra, o diácono vai ser alguém que vai lidar com a assistência social, ele vai lidar com o socorro aos necessitados, ele vai lidar com as visitas de ordem assistencial. Nós vimos no texto de Atos capítulo 6, que os discípulos de Jesus chamaram a comunidade da igreja primitiva para dizer, nós precisamos nos dedicar à palavra, e existem pessoas que estão sendo esquecidas na nossa assistência. Não é justo que a gente se desligue desse dever central para cuidar desses assuntos. Então vocês cuidarão. Mas imagine alguém que está muito sujeito à pressão, alguém que cede fácil, que quem grita mais com ele leva. Não dá. O diácono terá alguma pressão no seu trabalho, ele terá que exercer uma função de autoridade, ele terá que chamar a atenção de alguém que está fazendo bagunça na hora do culto, e se ele não tiver firmeza, não tiver autoridade, se ele ceder, isso será prejudicial à ordem da casa de Deus. Não inclinado ao vinho, é semelhante ao presbiterato, não cobiçoso, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, tem a ver com o seu apego à doutrina também. Deve ser experimentado, que é um outro jeito de dizer que não pode ser novo na fé, não deve ser neófito. E aí então, marido de uma só mulher, vale o mesmo critério, governar bem os filhos e a própria casa, vale o mesmo critério. Segundo o texto de Atos, devem ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Além disso, no texto de 1 Timóteo, existe o verso 11 que diz, quanto a mulheres é necessário. Nós já tivemos oportunidade de expor isso, mas continua importante destacar. Não é porque se for um candidato mulher, deve ser assim. Porque isso seria completamente desproporcional. 7 versículos para falar como deve ser o candidato homem, com 15 categorias, e um versículo para falar como deve ser a candidata mulher, com 3 categorias, não nos parece ser o caso. Mas as mulheres aqui está se referindo claramente às esposas dos oficiais. Isso significa que um homem que esteja casado com alguém que não seja uma pessoa apropriada para ser a esposa de um oficial, esse homem não deveria concorrer. Como funciona isso? Irmãos, o conselho muitas vezes precisa se reunir em momentos estratégicos e em horários inconvenientes. Eu já tive o desprazer de participar de reuniões de conselho em que a esposa do presbítero ficava ligando para ele e ele não conseguia disfarçar, porque a mulher gritava do outro lado do telefone, larga essa porcaria dessa reunião e vem para casa agora. Esse homem tinha que renunciar, irmãos. Ele não está casado com uma mulher que suporta, no sentido de dar suporte a esse ministério. O presbítero é casado com uma mulher que quando ele chega lá com a consciência tumultuada por causa dos assuntos difíceis que ele discutiu na reunião, e ele deve guardar segredo a respeito desses assuntos, a mulher fica lá infernizando a vida dele para ele contar tudo, e depois, você sabe, crente não fofoca, crente compartilha. Então ela vai lá e conta para todo mundo o que está acontecendo, e vazam todas as informações confidenciais do conselho. Esse homem não deve ser candidato. É importante que isso aconteça, é preciso que seja uma mulher temente a Deus, que seja uma mulher que vai suportar o ministério, que seja uma mulher que esteja envolvida no amor que esse homem tem para com a igreja, que esteja com ele em todas as coisas. Ele não pode puxar esta responsabilidade sobre as costas. Bem casado já é difícil, casado com alguém que não está ajudando vai ser impossível. Então é preciso que você verifique muito bem, antes de indicar um irmão, e a esposa dele?
O que a palavra de Deus me diz? Bom, ela deve ser respeitável, não maldizente, temperante e fiel em tudo. Aqui então eu preciso olhar como essa mulher se veste, qual é a frequência dela aos cultos, qual é o pensamento dela a respeito da casa de Deus, do povo de Deus, como é a comunhão dela na casa de Deus e tantas outras coisas antes de eu endossar a indicação do seu esposo. Bom, essas são as questões bíblicas, mas vamos às constitucionais. No que a nossa Constituição vai contra a Bíblia, se houvesse alguma coisa, isso seria nulo de pleno direito. A Bíblia é a nossa regra máxima. Mas não havendo questões conflituosas entre a Escritura e a Constituição regula alguns aspectos que a Bíblia não é tão específica. Por exemplo, nossa Constituição diz que só podem ser votados homens, e agora a gente viu por quê. O texto de Timóteo está falando de homens, e o texto de Atos está falando de homens. Mas maiores de 18 anos. Nenhum texto da Bíblia deu idade mínima. Mas a Constituição da nossa igreja deu idade mínima. Menos de 18 anos não pode. Então, o Igor, não dá para você concorrer ainda, porque ele é membro da igreja, ele vai votar, ele vai indicar, mas não pode concorrer, porque ele não tem 18 anos de idade ainda. Desculpa, Igor, só tem você aqui hoje, tá bom? Não é nada pessoal, tá? É só por causa do exemplo mesmo. Tá bom? Tem que ser civilmente capaz. Imagina que tem alguém que é maior de 18 anos, mas por algum motivo, de alguma dificuldade mental, alguma doença mental, é interditado civilmente. Não pode concorrer ao oficialato da igreja. Também, sobre aquela questão de ser novo na fé, aqui fica a explicação da nossa Constituição. Você só pode concorrer, quando se trata de oficiais, se você há 1 ano é membro da igreja. Então imagina que você fez a profissão de fé no mês de dezembro do ano passado. E aí, então você é membro da igreja do Jardim América há 6 meses. Você não pode ainda concorrer ao oficialato. Mas eu vim transferido de uma outra igreja presbiteriana. Eu era membro da igreja presbiteriana de Senador Canedo. Não tem ninguém aqui nessa condição, tá? E aí então eu vim de lá para cá, mas eu era diácono lá. Bom, então uma igreja presbiteriana já olhou para você e já disse, esse irmão tem os requisitos adequados, e uma comunidade do povo de Deus em plena comunhão eclesiástica com a nossa igreja, já conferiu a esse irmão esse status. Nesse caso, ele pode concorrer sim, tá certo? E aí, então, outra questão aqui colocada na nossa Constituição. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Algo que está escrito em nossa Constituição e, como você pode ver, reflete muito bem o ensinamento bíblico. Além, olha só, alguns irmãos comentaram comigo assim, se depois dessa ficha alguém ainda quiser ser candidato, glória a Deus. Mas isso é para você ver, meu irmão, que aqui não é brincadeira. Ninguém está brincando aqui. Deus leva muito a sério isso. Muito, muito a sério mesmo. Existem as questões bíblicas, a Constituição está apoiando a Bíblia, mas a Igreja Presbiteriana do Jardim América, visto que o Conselho da Igreja também tem autonomia para encaminhar esse processo, o Conselho da Igreja colocou ainda uma última condição. Somente membros dizimistas devem ser aprovados para o oficialato da Igreja. Isso não está na Constituição da Igreja Presbiteriana, mas já foi inclusive objeto de discussão no Supremo Concílio e a jurisprudência do Supremo Concílio dizendo que sim, é perfeitamente possível que conselhos estipulem mais esta condição. E por que o nosso conselho entende que é assim? Vê se faz sentido para você, na hora de decidir se nós vamos comprar um piano novo, uma mesa de som nova, e na hora de decidir onde vai o dinheiro de Deus que foi arrecadado entre nós, a pessoa que recebeu a autoridade para decidir o destino do dinheiro nunca contribuiu com nada. Isso é imoral. Vê se faz sentido você dar autoridade a alguém para abrir o gasofilácio e coletar os valores que ali estão depositados em oferta para Deus, alguém que nunca depositou nada ali dentro. Que confiança nós temos de que essa pessoa tem uma relação com o dinheiro que é a relação que Deus quer que ela tenha? Nenhuma. E aí então, como é que fica? Qual é o critério? Onde estará a linha de corte? Veja que sempre é preciso dar parâmetros claros. A Constituição diz, tem que ter 18 anos, tem que ter 1 ano de membresia. Qual é o parâmetro para descobrir se esse irmão é dizimista?
O conselho da igreja entende que ele precisa ser dizimista e dízimo se chama 10%. De repente o irmão está vindo de helicóptero para o culto e o dízimo dele é R$70. Não, eu dou dízimo, todo mês eu dou. Irmão, com R$700 você não passa bombril na hélice do helicóptero. Para com isso. Entende? Então os irmãos serão perguntados, o senhor contribui com 10% da sua renda mesmo? E para que isso seja verificado com toda clareza, há um histórico que a tesouraria faz e que não é exibido, não é nem solicitado pelo conselho em qualquer hora, mas é solicitado pelo conselho em momentos como este. Nos últimos 12 meses, qual foi a regularidade de contribuição deste irmão? Então, essa é uma questão importante. Isso será verificado para que você saiba, se um nome vier a ser apresentado a você, a vida desse irmão foi examinada, tanto quanto nos é possível. Nós sabemos tudo? Não. É possível que depois de todas essas peneiras ainda haja enganos? Sim. Mas nossa parte terá sido feita. Bom, última etapa. Você vai obter o consentimento do irmão para indicá-lo. Você precisa chegar nele e falar assim, irmão, eu orei, primeira coisa, eu pensei, eu observei, refleti, e eu gostaria de indicar o seu nome para concorrer a este cargo específico. Note, é importante que você fale para a pessoa. Eu gostaria de indicar você para concorrer ao presbiterato. Eu gostaria de indicar você para concorrer ao diaconato. Por quê? Porque às vezes o irmão entende que o chamado dele é para uma área específica. O presbítero lida com o governo da igreja, com a doutrina, e com outras questões de ordem espiritual e administrativa. O diácono lida com a assistência, o diácono lida com o cuidado com os irmãos, com a ordem do culto, com questões de ordem mais administrativa e funcional da vida da igreja. São chamados diferentes. Eu gostaria de indicar você. Você me autoriza? É claro que esse irmão já fez um monte de reflexão e se ele está ouvindo esta palavra, provavelmente ele já tenha percebido se é isso mesmo que Deus está dizendo a ele ou não. E aí então ele vai dizer a você, sim, por favor, agradeço a sua indicação e a confiança, pode colocar o meu nome. Caso contrário, ele dirá, não, por favor, não coloque meu nome. Não coloque o nome do irmão contra a vontade dele. Por quê? Porque está escrito lá em 1 Timóteo, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Quer dizer, se alguém quer ser presbítero, está desejando uma coisa muito boa. Mas e se não quer ser? Ninguém deveria ser presbítero, diácono contra a sua vontade. Tá certo? O indicado deve desejar servir na função e deve concordar com a sua indicação à eleição. E aí, então você vai indicar como candidato ao presbiterato na nossa igreja os seguintes irmãos. E aí, na ficha que você tem 4 vagas. Você pode colocar no máximo 4 nomes. Não coloque mais do que isso, porque a sua ficha será anulada. Sendo 3 nomes para a sede e 1 para a congregação. Por quê, meus irmãos? A congregação Graça e Paz caminha muito bem, graças a Deus. Nosso irmão seminarista André está fazendo um excelente trabalho. Nós deveremos visitá-los, inclusive, agora no próximo dia 18, quando é o aniversário da congregação. E nós estamos com cadeiras novas lá, ar-condicionado, púlpito novo. E a coisa está caminhando em várias outras reformas significativas. E agora nós queremos que eles comecem a ter liderança e autonomia. E para que os irmãos de lá aprendam como uma igreja funciona, eles precisam ter oficiais lá, que se reúnem com os oficiais daqui, para aprender os procedimentos, para que a igreja tenha autonomia administrativa também. Na prática, isso significará que um irmão da congregação Graça e Paz participará das reuniões do nosso conselho da sede, com direito de voto idêntico aos irmãos da sede. Certo? Então, eles lá haverão de indicar, e porque eles ainda não têm independência administrativa, é esta Assembleia quem deve eleger os oficiais que congregam lá. Ok? Então, isso deve acontecer assim. 3 irmãos membros da sede, 1 irmão membro da congregação, indicados para concorrer ao presbiterato. Pastor, não conheço ninguém de lá. Não indica, não tem problema. Pastor, eu não sei se a pessoa de lá é preparada ou não. Você pode, então, tomar as providências no sentido de obter informações, visitar a congregação, ou pode tomar a decisão, que é toda sua, você não é obrigado a ela, de confiar no processo de que os irmãos de lá reconheceram essa pessoa, que o conselho entrevistou essa pessoa, e se você estiver à vontade com isso, você pode então votar conforme a sua consciência determinar. Mesmo quando você for fazer isso, coloque o nome completo. Por quê? Imagina que tem 5 José. José Carlos, José Maurício, José Ricardo, José Antônio
E você só escreveu José. Quem é? Nós não sabemos. E a gente não pode pressupor nem presumir. Então economize, por favor, o trabalho e coloque o nome e sobrenome suficientes aí para a gente identificar quem é que você está indicando. E na questão de diácono, a mesma coisa. Só que no caso de diácono, são 4 para a sede e 1 para a congregação, graça e paz. Certo? Mesma coisa, indique só a quantidade solicitada. Se você não vai indicar todos os nomes solicitados, por favor, inutilize os demais espaços para indicação, para ficar claro que você só indicou um número menor de candidatos. Mesma coisa, por favor, coloque o nome completo. E, por fim, assine, carimbe, sim, sou eu que estou falando isso daqui, está aqui a prova de que a indicação vem de mim. Irmãos, viu como é difícil, às vezes, fazer o que é certo? Fazer o que é errado é mais fácil, não é? Trabalhar as coisas de jeito, pega qualquer um aí, faz de qualquer jeito aí, e dá bem menos trabalho. Mas nós agradecemos a Deus pelo fato de que a Igreja Presbiteriana procura fazer o que é correto e procura fazer do jeito correto. E nós então estamos aqui pedindo a você que ore por isso e que participe do processo de eleição de oficiais desta maneira. Nós não podemos, depois, olhar para todo o processo, todo o desenvolvimento da igreja e dizer, olha só no que deu. Se quando tínhamos a oportunidade e fomos chamados por Deus para eleger oficiais, nós nos omitimos, nós não participamos de maneira clara, de maneira muito bem instruída. Toda a transparência, a máxima transparência, está sendo dada a você. Qual é o calendário? O calendário é esta ficha que você recebeu, nesse envelope que você recebeu. Vá para casa, ore, pense, entre em contato com os irmãos que você pensa que deve indicar. Você tem 21 dias para fazer isso. Hoje é o primeiro deles. O prazo termina no segundo domingo do mês que vem. Deposite essa ficha em oração no gasofilácio. Aguarde, o conselho entrevistará os candidatos, um por um, rigorosamente, à luz destes critérios. E então, no dia da eleição, só no dia da eleição, o conselho trará a você quais são os nomes. E sabe por quê? Porque não é para ninguém ficar distribuindo santinho aqui na porta, dizendo, vota em mim. Não existe boca de urna. Por favor, meu irmão, não seja apanhado fazendo campanha. Deus é quem está elegendo e levantando os nomes. Se você precisa falar para os outros que você é candidato, ou que algum parente seu, ou que algum conhecido seu, ou que algum preferido seu é candidato, você está fazendo uma campanha para eleger um candidato segundo a sua vontade. O candidato de Deus já é conhecido por seu temor a Deus, o candidato de Deus já tem a sua vocação reconhecida pela igreja, o candidato de Deus não precisa da nossa ajuda. E nós não vamos fazer isso. Então, todo o processo é de tal ordem que você vai receber no dia da eleição a cédula com os nomes. Nós imaginamos que você não vai ter uma grande surpresa. Não nos parece alguma coisa provável de acontecer, você que é membro ativo na igreja, que participa da vida da igreja, receber uma cédula dizendo assim, mas quem que é Sir Gisberto? Tem alguém com esse nome aqui? Não tem, né? Quem que é esse cara? Nunca ouvi falar. Pois é, se você nunca ouviu falar, provavelmente é porque ele não está empenhado na vida da igreja. Esse tipo de surpresa, muito provavelmente, não nos acontecerá. E por isso mesmo nós não precisamos do outro tipo, não precisa de campanha, não precisa de nada. Todo mundo que vai ser eleito já está em campanha, se dá para chamar assim, há muito tempo atrás. Quando com o seu testemunho, com a sua vida, com a sua seriedade, com a sua piedade, já deixou claro entre nós que é alguém chamado por Deus para servi-lo. E é isso que nós estamos buscando, só isso, nada mais do que isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a fazer a sua vontade nessa eleição, em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma última música para cantar aqui, para encerrarmos o culto. Eu não me lembro de cabeça qual é o cântico. Alto preço. Vamos cantar então, ao som dos instrumentos. Jesus nos chamou, nos viu redimidos pelo seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Vamos orar já por nossa igreja com as palavras deste cântico e pela Assembleia.